Livro Reconhecer o Enviado de Deus, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, o Enviado de Deus no Antigo Testamento. Meta de hoje, leitura das páginas 9 a 12. O modelo do Antigo Testamento. Deus em cada era tem seus enviados. Ele sempre designa alguém e o envia para a sua obra. E a obra de Deus está totalmente relacionada com o seu plano para o homem. Vemos isso tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ao falar sobre a história do povo de Israel, descrita no Antigo Testamento, disse: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Logo, não podemos negligenciar as lições e os princípios mostrados no Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo usou diversas vezes passagens do Antigo Testamento para estabelecer importantes doutrinas neotestamentárias. Isso só reforça nossa necessidade de entender princípios, tipos e figuras contidos no Antigo Testamento. Um desses importantes princípios é que Deus escolhe homens e os envia para fazer sua obra e falar sua palavra. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Podemos considerar Moisés como o primeiro enviado de Deus no Antigo Testamento. Talvez você se lembre de Noé e Abraão, mas Noé foi escolhido para edificar a arca, na época do dilúvio, e Abraão foi escolhido para ser o pai da raça chamada, o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. A escolha de Moisés foi diferente, pois assim como os apóstolos no Novo Testamento, Moisés foi escolhido para estar à frente do povo de Deus, diferentemente de Noé, Abraão e os demais patriarcas. Você pode perguntar-se, mas o que a história do povo de Israel tem a ver com a igreja? Lembre-se do versículo de 1 Coríntios lido anteriormente, em que as coisas que aconteceram com o povo de Israel são exemplos e foram escritas para nós. 1 Coríntios 10, 11. Tudo o que ocorreu com o povo de Israel no passado ocorre também com a igreja hoje, no aspecto espiritual. Assim como a igreja é o povo escolhido de Deus no Novo Testamento, o povo de Israel no Antigo Testamento era seu povo escolhido. Nós somos a descendência celestial de Abraão, tipificada pelas estrelas do céu, enquanto o povo de Israel é a descendência terrena de Abraão, tipificada pela areia na praia do mar. Gênesis 22, 17. O homem com a queda se desconectou da verdade, que é o próprio Deus. Assim, por meio dele, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou, passando a todos os homens, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 3, versículo 23. Mesmo que isso tenha acontecido, Deus não desistiu do homem. Primeiramente, Deus chamou Abraão para a partir dele ter um povo que fosse seu, santo como ele é. Levítico 11:45. Embora Deus tenha criado todas as coisas na terra, incluindo o homem, este rebelou-se totalmente contra Deus, trocando-o pelos ídolos. Todas as nações da terra tornaram-se pagãs, ou seja, estavam envolvidas com os ídolos. Josué 24:2. Deus não tinha na terra um povo que pudesse chamar de seu. Então Deus chamou Abraão e lhe ordenou sair daquela terra de ídolos. Josué 24:2. E partir para uma boa terra, Canaã, que ele mostraria. A intenção de Deus era que Abraão e a descendência dele fosse seu reino na terra. Israel, uma nação santa com um povo santo que o adorasse e servisse. Mas eles não confiaram no Senhor. Havendo fome na terra, desceram ao Egito para buscar o alimento e acabaram ficando por lá. O começo do livro de Êxodo nos mostra o que aconteceu com o povo de Israel ali no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligires com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiu, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel.
Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. Êxodo capítulo 1, versículos do 7 ao 14.